Ah, não tá falando 3, 2, 1. Abominação. Não gostou? Não gostei, cara. Complicado esse debate. O QI médio da população caiu. Dr. Space, hein, galera? Denuncia aí. Quer dar atualizar, Sérgio? Calma aí, eu vou te interromper. Você Se usa inteligência fosse artificial? Uma vez você falou que tinha. Não, eu não. Alguma IA minha aí que falou. Eu nunca falei isso, não. Eu nunca falei isso, não. Se você fosse Pera o aí, Sergei pera Foguete, aí. ele é incompetente mesmo. Aqui na Terra plana isso é impossível de acontecer. Porque é assim, ó. Então, até como que é a Terra? A Terra é plana e faz assim, ó. Faz assim. O sistema Paulo Freire, que é um fiasco. Eu não acredito que o homem pisou na Lua. Pois é, mas esse processo acontecendo em massa vai causar um impacto social. Sim. Boa. Não, cara, esse tema aí... A IA, ela vai tirar empregos, mas ela vai gerar novos empregos. Será que a questão não é que ela não vai tirar A inteligência artificial com certeza vai tirar o meu emprego. E isso Seu? não é ruim. emprego? Será que ela não vão nascer novos empregos? A Terra é plana e tem outras em volta aqui, ó. Depois da Antártida. Porque tua mãe talvez ainda precise de uma pessoa ali pra ajudar ela. Você acha que quando você for idoso vai ter caixa de supermercado? Só acho um argumento muito válido pra essa Não, mas discussão. o lance é questionar, mas questionar com O base. que você acha de cortar árvore? Cortar árvore? É, isso. Mas eu não entendi que isso tem a ver com vida inteligente fora da Terra. Às vezes dá até vontade de dar risada quando a gente vê aquela nave. Por quê? Diz que tem extraterrestre lá. A Lua e o Sol são dois astros que eles são puro holograma. Eu vou achar pessoas que dentro do Pois é, corpo a maior parte científico das não pessoas concordam. votaram no Lula também, né? Você acha que o Lula tá certo? Acredito que o homem não tem nem como sair da Terra. Por Não? conta do domo. Tem um domo. Cara, mas tinha 500 mil pessoas nos Estados Unidos trabalhando na ida do homem pra Lua. E a não só vai acabar com os empregos, como Acabar? vai acabar com o seu emprego, como eu vou fazer uma denúncia aqui, vai acabar com você, Sérgio. Aí você vai... São incríveis, cara. Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, vocês são incríveis. Se vocês Mas eles estiverem têm que nessa estar, cara, eles vão ter que estar no processo. Eles merecem. Da China, da Índia, Não, do mas Japão, consegue da ver Coreia. bonitão? Sim, vê bonitão. Bonitão? Vê bonitão. Eu quero ver essa Tem foto todas agora. as- Eu vê quero ver essa bonitão. foto. Não Quando tem, você chegar, pode procurar. entra Caminho de formiga. aí, escreve assim, Não tem. LRO, Ah, não, essa- Apollo Landing Sites. A LRO, gente, ó. Ou eu estudo isso, ou eu vou ser atropelado. Sim, mas ela entendeu? ainda assim, ela vai tirar emprego. Abra o vídeo da Apollo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma key. Chroma key de Chapolin. Foi dirigido pelo Stanley Kubrick. E o Sérgio sabe disso. O Stanley Ele- Kubrick dirigiu o quê? O primeiro até o último? Sim. Cara, a Você mídia não pode acha que eles controlar. A podem mídia controlar, pode controlar. inclusive, O dentro governo disso? brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. Eu venci. Complicado isso aí, cara. Bom demais. Salve, salve pessoal, meu nome é Sérgio Sacani, tenho 50 anos, estou aqui hoje contra 26 negacionistas e a minha primeira afirmação é: o Brasil odeia ciência. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Rafael. Prazer, cara, tudo jóia? Prazer, é Jóia, ótimo falar contigo. bora. Me chamo Rafael, sou empresário, moro aqui em São Paulo e hoje eu vim aqui pra debater com o Sérgio Sacani aí, um grande ícone aí do YouTube. E Sérgio, pra gente já começar aqui, eu quero entender, me fala por que você acredita que o Brasil é inimigo da ciência? Cara, o Brasil como Estado odeia a ciência porque nós não temos e nunca tivemos nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum grande investimento no que a gente chama de Big Science. O único grande investimento que o Brasil teve na Big Science foi o acelerador Sirius, que demorou muito tempo. Nós não temos investimento em satélite, que é super importante para o país. A gente não tem investimento no sistema de GPS, que é fundamental hoje para um país. Estados Unidos ser desliga lá, soberano. acabou, né? Se os Estados Unidos quisesse, ele poderia ferrar boa parte do mundo, o Brasil inclusive, entendeu? E tudo isso é investimento científico. E não é investimento na ciência aplicada. Esse que é o grande problema. Tem que ter um investimento na ciência de base. Certo. E a ciência de base ela é muito importante. Só que o problema da ciência de base é que ela não dá voto. Ela não aparece. Então isso faz com que os governantes, os deputados, não queiram investir nisso. Então isso é a coisa mais clara que tem, é o Brasil odiar a ciência. E se você pegar a tabela dos países mais ricos do mundo, são os países que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. E por que o Brasil não investe? Então esse é um grande problema. E não adianta lado de governo, você pode falar qualquer um, acho que desde o descobrimento do Brasil até hoje, não teve um governo que quis investir pesadamente em ciência. Entendi. Você acha que é possível a gente começar a investir em ciência sem investir em estudo de base?
Não, tem que começar por aí. Então, por isso tem que investir na base. É na base, né? Porque muita gente separa, né? Existe uma separação que às vezes não é para existir entre ciência e educação. São duas coisas que estão muito ligadas. Agora, você pega, por exemplo, no Brasil, você já viu algum ministro da educação trocando ideia junto com o ministro da ciência e tecnologia? Não. Você não vê eles nem junto. Então, isso é um grande problema. Os países que são desenvolvidos nessa área, a ciência e a educação, ela está ligada. Ótimo. E aí, como eu estou falando que é ciência de base, a gente tem que começar na base também. Porque não adianta hoje eu querer, por exemplo, fazer um satélite. Eu não vou conseguir apoio de ninguém, porque eu não tenho nem essa cultura. Certo. Quando eu começo a investir na educação de base, a criança ela já cresce com aquela cultura. Eu dou o exemplo sempre da Índia. Na Índia, exploração espacial é obrigatória no ensino fundamental. Então a criança ela já cresce com aquilo. Quando ela tiver na idade para votar, ela vai votar em pessoas que têm aquele mesmo interesse que ela tem desde criança. E o Brasil não tem isso, então a gente tem que ter esse investimento. Mas boa parte da academia que a gente vê hoje, né, defende o ensino de faculdade, é tudo escola superior, e ninguém fala sobre o ensino de base, né? Tá errado. Hoje totalmente tomado pelo sistema Paulo Freire, que é um fiasco. Não funciona, né? O aluno hoje ele passa de ano, a não ser que ele fica um ano inteiro sem ir para a escola e nada acontece, né? Então nosso sistema hoje, ele já é falido. E para você que não sabe, você sabia que um aluno do Brasil hoje para o governo, ele custa muito mais do que o no Japão? Pois é, pode pesquisar aí. Então o problema não é nem dinheiro. Agora falando mas o problema nunca é dinheiro, viu? Isso aí é bom ressaltar que boa parte de todos os problemas, o problema não é dinheiro. O problema, na verdade, é interesse. Sim. Agora fica aquela questão. Será que os próprios governantes não têm interesse em manter a população ignorante? E agora que você falou em ciência, eu vou trazer um ponto importante. Pandemia. Pandemia foi onde a gente mais viu aí falarem de negacionista, né? Eu fui tratado com negacionista quando eu achei que era uma loucura falar que você vai pegar Covid se você estiver em pé num shopping, não sentado. Prazer, tudo bom? Tranquilo? Bem? Primeiro, começar concordando com o que você falou antes do debate, que o Palmeiras não tem mundial. Boa, já temos uma coisa em comum. Muito prazer. Prazer. Seu nome? É Giovanni. Boa, Giovanni. E eu gostaria de falar que o Brasil, como Estado, que foi o seu argumento, ele não odeia a ciência. E eu vou concordar que realmente falta investimento na ciência, por muitos motivos, mas isso não é por motivo de ódio. Porque, na minha visão, o governo brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. O governo brasileiro, ele não se importa se quando você sair de casa vão apontar uma arma na sua cabeça para te roubar. O governo brasileiro, ele não se importa se vai ter algum médico para te atender na fila do hospital. A realidade é que o governo, ele é incompetente mesmo. Ele não odeia a ciência, ele é incompetente. Isso a gente vê em educação, a gente vê em transporte, infraestrutura, saneamento básico. Mas tudo isso está ligado com a ciência, cara. Sim. É isso que a população não entende. Isso eu concordo, mas não é ódio. A população, na hora da eleição, o cara quer, eu também quero, eu quero que minha rua não inunde. Sim. Eu quero que meu esgoto funcione. Mas o que eu vou fazer um esgoto melhor? Se eu tiver uma universidade trabalhando legal, na universidade eu posso desenvolver um novo sistema de esgoto, um novo sistema de encanamento, que é mais barato, que é mais eficaz. E isso, o governo não percebe que se ele fizer esse investimento na base, como a gente estava falando antes, isso aí vai gerar muitos frutos. Só que qual é o problema de tudo isso? Eu vou te falar qual é o problema. O problema é que qualquer investimento em ciência, ele é um negócio de longo prazo, médio e longo prazo. E médio e longo prazo, para o sistema que a gente tem político, ele não funciona, porque os caras são imediatistas. O cara quer que daqui 4 anos ele seja reeleito. Só que 4 anos, às vezes, para um investimento científico, por exemplo, para a gente colocar um satélite, você falou de violência. Sim. Se a gente coloca um satélite hoje, um radar, por exemplo, a gente identifica exatamente aonde tem traficante, aonde que tem grupo mexendo roubando caminhão, por exemplo, roubo de carga no Brasil. A gente conseguiria fazer tudo isso via satélite. Eu concordo da importância. É um negócio que demoraria. Demoraria talvez 10 anos para a gente ter. E nenhum governo quer isso. Não é o porque interesse. O governo ele não quer que depois entre o outro e saia com os louros do que ele começou. Sim. Então esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que o Brasil, ele odeia mesmo. Porque isso é um ódio, cara. Isso pra mim é um ódio, entendeu? Na minha visão, eu concordo de tudo que você falou quanto à importância da ciência. Com certeza ela pode ajudar em muitos fatores. Porém, isso não é uma questão de ódio. Porque quando você vincula um sentimento nisso, você pode acabar gerando muito mais conflito em questão da polarização, etc. Porque se você for analisar, por exemplo, o Brasil ele não prioriza a ciência, o que pode ser um erro por tudo isso que você falou. Mas você não priorizar não significa que você que você odeie. Ou, às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de um pai que ele está preocupado em
trabalho, várias questões pra pagar a conta, às vezes ele não consegue dar tempo de qualidade pro seu filho. Ele não tá priorizando o filho. Não significa que ele odeia o filho dele. Sim, nesse ponto aí você tem razão. Então Mas não é ódio. Mas o ódio, né, no sentido de você não buscar o interesse. A gente falou, né, e eu falei aqui, o problema nunca é dinheiro, cara, entendeu? Porque se o problema fosse dinheiro, tudo bem. Até acho que não teria esse, nós temos um problema de dinheiro aqui, não vamos fazer isso. Mas o problema não é esse. O problema é falta de interesse mesmo. Então você tem um desinteresse total pela ciência. A falta de interesse não é só na ciência. Prazer, tudo bom? Fala, Sergião. Joia? Sou seu fã pra caramba. Qual o seu nome? Rafael. Boa, Rafael, vai lá. Bom, vamos lá. Eu vou ter que divergir de você, discordar de você, no seguinte âmbito. Existe sim um investimento, né, do nosso país na ciência e um gosto pela ciência, porém, em contraponto, quem não gosta é a população. A população prefere o quê? Pão e circo. Então, mas aí que tá, por que a população não gosta? Porque será que não falta igual a gente estava falando aqui, um investimento na base? A população não gosta porque ela não veio com essa cultura da ciência. Eu vou usar um exemplo para você que sim, vai lá. Investe, porém a população não gosta, mas que tem gente que gosta. Marcos Pontes. Ele foi um exemplo nosso de que sim, dá para você gostar de ciência, dá para você gostar de astronomia, tudo isso. É uma questão aqui fora do pessoal querer. O pessoal quer outras coisas. Então, colocar que eu acho que o país é que não tem um investimento igual lá fora. Mas deve ter sim, porém a população aqui fora prefere outra coisa. Não tem, então, mas não é que a população não é que a população prefere, cara. A população ela é levada por eles, entendeu? Porque os caras preferem investir em coisa imediatista, muitas vezes populista, entendeu? Porque o cara quer se reeleger daqui 4 anos. Sérgio, a população aqui fora, ela entra no Instagram e gosta de ver a Virgínia, não é o governo, é ela. Sim, cara, mas aí que tá, mas tá faltando o quê? Em vez de ver seus vídeos, por exemplo. É a cultura, mas por isso que eu falo que é a base. Não é o governo. É a base. Porque se o governo chega e fala assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou ter que gastar 400 milhões de dólares para fazer um sistema de GPS. Vão falar que ele tá jogando dinheiro fora. Vão falar que, ó, por que você está investindo essa grana toda se tem gente morrendo de fome? Porque eu quero, entendeu? Mas por que isso? Porque não tem a base. Como a gente falou, é importante a base. Se a gente investir na base educacional e fazer essa criança crescer com essa cultura, depois ela vai acessar o Instagram certo, entendeu? Ela vai querer procurar satélite, ela vai querer participar de lançamento de foguete. Ela vai querer fazer lançamento de foguete. Eu no colégio, vou te dar um exemplo meu quando criança. Eu fiz uma maquete do sistema solar, o professor pediu para fazer essa maquete. Poucos alunos na sala, né, se dedicaram a esse trabalho. A grande maioria gostava do quê? Educação física, jogar bola. Então, mas assim, o governo tava lá com o professor de geografia, ele colocou lá o professor de geografia para ensinar pra gente. A maioria queria o quê? O futebol. Então eu acho até que o governo, não tô falando que o governo aqui é essa maravilha toda, a gente sabe que não é, mas acho que o mínimo chega a fazer. Porém, a população não quer saber. Cara, eu acho que não faz nem o mínimo. Vou pegar o seu exemplo de futebol. Quando o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil foi recebido pelo presidente. Até o Vampeta deu a famosa cambalhota lá. Sim. Quando o Nicoleles fez uma das coisas mais importantes para a ciência recente no Brasil, que foi fazer o cara chutar a bola ali, a TV preferiu transmitir o ônibus do Brasil saindo da concentração e colocar o cara chutando a bola pequenininho no canto. E o Nicoleles nunca foi recebido lá pelos caras. Mas aí TV não é governo, né, Sérgio? Não, TV é mas eu tô falando, mas aí eu tô falando do governo. Por que o governo não recebeu o Nicoleles? Ela falou, cara, esse cara aqui fez um negócio muito foda durante a Copa no Brasil. Ele fez um paraplégico dar um chute numa bola, cara. Sim. Tanto que o Nicoleles... Você quer a diferença? Que louco, Sérgio. Vai lá. Valeu, Sérgio. Vou soltar aqui. Mas só para terminar o pensamento, né? Que a gente tá falando do Nicoleles. O Nicoleles, na China, cara. Na China, os chineses lembram do dia. Se eu perguntar aqui para qualquer um, qual foi o dia que o paraplégico deu chute com a bola na Copa do Mundo? Poucos vão lembrar. Na China, ele é parado na rua pelos chineses e os chineses cumprimentam ele. Então essa que é a grande diferença. Prazer, como que você chama? Prazer, Big Sérgio, me chamo Gustavo Cristóvão. Queria dizer a todos que eu não vou demorar porque a cadeira tá meio bamba, eu tô um pouco com medo. Gostei da camiseta Cosmos aí, ó. Muito obrigado. Tamo junto. Bom, eu queria dizer que negacionista é um termo meio insalubre. A única coisa que eu sou negacionista mesmo é o Mundial do Palmeiras, como o nosso amigo falou aí. Junto. Mas eu queria dizer... Calma lá, hein? Eu queria dizer que você, Sérgio, como influenciador, não sei se se denomina assim,
Pode ser, vai lá. Você como influenciador, cara, você não pode entrar nesse mérito de bater nessa tecla que o Brasil odeia a ciência. Eu acho que o Brasil não é bom em odiar nada, cara. Eu acho que o que nós temos no Brasil atualmente é um declínio moral e intelectual. O Brasil é um dos únicos países no mundo que o QI médio da população caiu nas últimas décadas. Então você sente um declínio em várias áreas, na música, na mídia, na produção audiovisual. O Brasil tá com esse problema. Agora você pegar o Brasil, você fala, o Brasil odeia a ciência. Pô, um país que teve Santos Dumont, teve Padre Landel de Moura, teve Vital Brasil. Tudo bem, Quando cara. o Charles Darwin veio aqui, gosta do Darwin? Sim. Eu também gosto do Darwin. Ele falou, pô, o imperador do Brasil é um cara da ciência. Todo mundo que gosta da ciência deveria gostar desse cara. Aí foi um dos poucos momentos na história que o Brasil teve. Dom Pedro II, ele era um cara, né, que era ligado muito à ciência. Você deu alguns... O negócio é o seguinte, cara. O Brasil, o país do jeito que ele é, a gente busca, vamos dizer assim, exemplos pontuais. E tinha que ser diferente. A gente tinha que sentar aqui e nem conseguir lembrar de tantos exemplos, entendeu? Então a gente consegue lembrar de coisas muito pontuais. É o Santos Dumont aqui, é o Nicoleles que eu falei ali, é o Marcos Pontes que foi para o espaço aqui. Landel de Moura. A gente lembra dessas coisas muito pontualmente, cara, mas olha o tamanho do Brasil, recurso natural não falta aqui não falta nada, cara, nada, absolutamente nada. Aqui seria talvez o melhor lugar para você construir um observatório de ondas gravitacionais, que lá nos Estados Unidos os caras têm que ficar tomando conta se vai ter terremoto ou não, aqui não tem nada, por que a gente não trouxe para cá? Mas então, você concorda comigo que o problema ele é mais tipo intelectual, moral em diversas áreas? E cara, é perigoso você falar assim, o Brasil odeia a ciência. Eu tenho que te dizer, parafraseando o MC Brinquedo, cara, meça suas palavras. Mas quando eu falo Brasil, só para deixar claro pra galera, assim, isso eu já expliquei várias vezes, até quando eu falo essa frase aí que a galera vem com tudo pra cima de mim, é o seguinte, eu não falo o brasileiro. O brasileiro, muitos brasileiros, igual ele falou ali, né? Tem muita criança que gosta. Toda criança, cara. Eu gostava quando toda era criança. Eu falava que queria ser cientista. Então, toda criança quer ser astronauta ou gosta de dinossauro. Por que isso se perde? É isso que a gente não pode deixar perder. Vem os coach, né? Fala na internet aí de mas se perde estudar por quê? E tal. Porque tá faltando uma coisa do Estado, entendeu? A ciência, ela tem que ser tratada como uma coisa de Estado e não de governo. Esse é que é o problema. E no Brasil ela é tratada como coisa de governo, coisa imediatista. Mas não fale isso não, não fale isso não, que eu odeio, assim. O Brasil odeia, cara. O Brasil não odeia nada não, cara. O Brasil é ruim de odiar. A gente tem amor no coração. Odeia a ciência, sim. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Soltei aqui. Vai lá. Os dois. O amarelo. Ele chegou. Prazer, devia saber seu nome, mas não sei. Fernando. Boa. Vai lá, diga. Bom, eu discordo de você porque é uma coisa de conhecimento. Alguma coisa que você não conhece, você sabe? Um monte de coisa. Então, se eu não conheço da ciência, eu vou falar que o quê? Que eu não gosto. Então, no nosso país, não é muito trabalhado a ciência. Sim. Nossos colegas aqui falam do governo. O governo que a gente coloca lá, né? Então, tipo assim, tudo a gente reclama. A gente vai reclamar do governo que a gente colocou lá, que não faz nada. A gente vai reclamar da ciência, que não sabe. Por quê? A gente não sabe. Não, mas a questão não é essa, cara. A questão é que a gente elege pessoas vamos dizer assim, na intenção de que elas tomem conta do melhor jeito do nosso país. E a gente sabe hoje que o melhor jeito de tomar conta de um país é investir em ciência e tecnologia. O país que não investe em ciência e tecnologia, ele está fadado à falência, que é o que está acontecendo com o Brasil. Eu discordo de novo, porque se eu não gosto da ciência, é porque eu não sei, eu gosto de outra coisa, fazer outra coisa, outra função, mas outra aí, área. Se o governo colocasse isso desde a base, você hoje poderia estar gostando de ciência. Olha que legal. Eu poderia ter um conhecimento nessa ciência. Isso aí. Obrigado. Não, cara, assim, vou falar, né? Essa frase é uma frase um pouco polêmica, nem é uma frase de tanto de negacionismo, assim, né? Mas eu acho que, já que eu estava na frente aqui de uma galera aqui, e sei que tomara que esse vídeo aqui seja muito assistido, fica aí uma discussão e um pensamento, né? Para todo mundo ter. E quando você estiver em casa e falar, caramba, ano que vem é um ano muito importante, ano de eleição. Pergunte para o seu político de estimação se ele tem alguma ideia do que ele vai fazer com a parte científica e tecnológica do Brasil. Cara, vem cá, todo o resto eu sei, você quer acabar com fome, pobreza, cara, todo mundo você sabe. Agora eu quero saber na parte científica, o que você está pensando em fazer? E veja se ele tem algum plano. Fica só esse recado aí. A minha próxima afirmação é: o homem pisou na Lua em 1969.
Muito Bora. Prazer, tudo bom? Seu nome? Certo, sou o Daniel Kramer, tenho 23 anos. Boa. Crio conteúdo, sou massoterapeuta. E, antes de tudo, vamos deixar algo bem claro. Ninguém aqui é negacionista. Esse termo, como o colega bem pontuou, é muito forte. Negacionista é quem não toma vacina. Negacionista é quem negou o Holocausto. Boa. Agora, porque eu tô questionando o pouso na lua, sou negacionista, então, uma palavra muito forte. Enfim, vai lá. Contexto. Pouso na Lua em 72, certo? 69. 69. 72 também, tá? Foi a última, Apolo 17, mas tudo bem. Então, mas eu tô falando da Apolo 11. Apolo 17, você que tá aí de casa assistindo, abra o vídeo da Apolo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma key. Um chroma key de Chapolin. Foi dirigido pelo Stanley Kubrick. E o Serjão sabe disso. O Stanley Kubrick dirigiu o quê? O primeiro até o último? Sim. Ele sabe disso, porque ele sabe que em 69, os Estados Unidos, o Grande Satã, foi massacrado na Guerra do Vietnã, e toda a guerra é política, é informação. Todas as escolas de marketing, todo mundo que tem superior nisso, estuda psicologia, sabe como funciona a manipulação das massas, estuda quem? O Goebbels, que foi o ministro de propaganda nazista. O Hitler conseguiu pegar toda uma nação e fazer acreditar no projeto dele. Por quê? Porque ele tinha marketing. Então, quando os Estados Unidos sai destruído daquela guerra no Vietnã, você tem o contexto da Guerra Fria. Ainda tava, né? Na verdade, ainda tava. Tem aquela guerra espacial, então eles precisavam de algo para se colocar como os fodões, como... Sim, a gente tá falando exatamente no contexto de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, eu não tô negando que a exploração espacial, a cadelinha Laika, ela foi lá, o Yuri Gagarin, ele... foi lá, tá tudo certo. Em órbita. Mas aquele vídeo da Apolo 17... Aí, Sérgio, você vai me desculpar. Mas vamos lá, então, peraí. Tem várias coisas aí que você tá misturando várias coisas numa coisa só. Eu tô falando porque muita gente discute no lance da ida do homem pra Lua, muita gente fala assim, não, o homem foi pra Lua, mas em 69 ele não pisou, porque tem várias questões de tecnologia e tal, que eu até vim preparado pra conversar sobre isso. Ponto. Apolo 17, aquele vídeo lá, cara, eu não sei se você conhece um pouco sobre a exploração espacial. Aquele vídeo era a última vez, a última tentativa, o último momento que a NASA, que os Estados Unidos tinha a chance de filmar aquilo acontecer. Apolo 15, Apolo 16 e Apolo 17 levou um rover para a Lua. Um jipinho. Esse jipinho ele foi com uma câmera. A Apolo 15 já tem a filmagem. A Apolo 15 eles filmaram. Só que na hora que o módulo de ascensão, que a gente chama, vai sair, a câmera cai, a gente só vê um pedacinho. A Apolo 16 filmaram também. Só que na hora que ele vai levantar, a câmera não seguiu ele. E a história da Apolo 17... Aquilo é feio. Eu vi você no podcast falando que aquilo foi controlado, transmitido ao vivo com controle de Atari em 69, cara. Não é controle de Atari, não, controle de televisão. O supercomputador tinha capacidade de 64 KB. Se eu tirar uma foto sua agora, ela não vai ter 64 KB. Então vamos lá, é isso que eu queria tocar. A TV era preto e branco na época, então, cara. Aí você tocou no ponto que eu queria conversar com vocês, que é tecnologia. Então vamos lá. Você usa... Vamos lá, calma. Você usa inteligência artificial? Se você fosse o Sergei Foguetsky, você não ia defender isso. Você usa inteligência artificial? Uso, né? Tem que usar, né? Então, você sabe quando ela foi criada? Não. Não? Inteligência artificial foi criada em 1955. 14 anos antes do homem ir para a Lua. Sabia disso? Não. Obrigado pela aula. Em 1965, o ser humano criou um computador chamado ELISA. Já ouviu falar no ELISA? Não. Sabe o que o ELISA fazia? Não. Você conversava com o computador. Olha que maravilha. Em 1964, os Estados Unidos construiu o Valkyrie. Já ouviu falar no Valkyrie? Não. Valkyrie é o avião supersônico que ia jogar bomba atômica na União Soviética. Excelente, mas nada disso muda tecnologia, o vídeo da ela Apolo já 17. Existia. Veja o vídeo da Apolo 17. Cara, aquele vídeo lá, ele é feito, aquele lá tem a entrevista da galera que participou daquilo, que eram pessoas de televisão. Foi no estúdio desse. Não foi no estúdio desse. Igualzinho. Troca, Sérgio, vai lá. Muito obrigado. Tamo junto aí, cara. Não, ele tem que falar o 3, 2, 1 lá, calma. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Calma aí, ué, calma. Prazer, como você chama? É tudo meu. Francisco. Boa, gostei que você veio com o chapéu aí. É contra o 3 e Atlas? Eles estão nos ouvindo, hein? Estão nos ouvindo, tá? É bom colocar, eu esqueci o meu. Mas segundo a galera fala pra mim, eu já sou ouvido por eles, então tá tudo bem. Manda lá. Não, eu não vou refutar você, não. Eu, inclusive, moro na Lua. Isso, pronto. Aí acabou aí, ó. Tá vendo só? Estacionei minha nave aqui na Paulista. Parou aí? É. Flanelinha, riscou ela? Riscou? Mas ainda bem que não tem problema, né? Mas eu volto pra falar do aquecimento global. Tá bom.
Não tá falando 3, 2, 1, vai. Ó. Gabriel tá dormindo no ponto aí, Gabriel. Vai lá, prazer, tudo bom? Prazer, Sergião, tudo bem? Como você chama? Eu sou Eduardo Jimenez. Boa. Eu tenho um canal no YouTube também chamado A Chave da Ciência. Bora. E eu escuto muito falar de você lá, porque o pessoal da Terra Plana tem um carinho grande por você. Bom, seguinte, Sergião, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa questão também da ida do homem à Lua. Bora. Eu tenho, assim, acompanhado muitas coisas em relação a isso, desde alguns anos para cá, e eu me dei conta de que essa tecnologia que você inclusive fala, que existe há muito tempo, de acordo com até o astronauta Dom Petit, ele diz que essa tecnologia foi até perdida ao longo do tempo. Não é a tecnologia que foi perdida, mas tudo bem, vai lá. Bom, ele diz isso no vídeo dele, que ele poderia ir para a Lua no nanosegundo e tal, mas muita coisa foi perdida e não daria para reverter isso. Era um processo até muito difícil para poder conseguir voltar a fazer isso. Porém, a gente vê que tem acontecido coisas ao longo desse período que eles querem voltar para a Lua, ir para Marte e tal. Eu tenho uma revista, inclusive, dessa década de 60, onde falava que já deveríamos estar em Marte desde 1978. E aí o que acontece, então, que essa tecnologia realmente não avança? Porque ano entra, ano sai, eles falam que vão e nunca vão, e a gente está em 2025, e aí? Então, essa é uma das grandes questões que todo mundo levanta, né? Por que a gente não voltou para a Lua, né? Como a gente estava começando a conversar aqui, a ida do homem para a Lua na década de 60 e 70 tinha um contexto, que era o contexto da Guerra Fria, que era uma guerra ali entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a União Soviética foi o primeiro país a admitir a chegada dos Estados Unidos na Lua, tanto que eles pararam o desenvolvimento do N-1 deles, que era o foguete lunar dele, foi parado, porque eles falaram, não adianta mais a gente gastar dinheiro com esse foguete, porque nós já perdemos a corrida espacial. Entendeu? Então, não tem prova maior do que o maior inimigo dos Estados Unidos ter admitido que os Estados Unidos tinham chegado na Lua e ganho. Por que a gente não voltou na Lua? Porque naquela época, ir para a Lua era ir, chegar e fim de papo, e voltar. Isso aí mostrava, é como se fazer um gol no futebol. Acabou, ganhei o jogo, entendeu? Depois você não tinha mais um apelo econômico para voltar para a Lua. Como o cara que veio aqui antes, os Estados Unidos estavam passando a guerra do Vietnã. Isso era terrível. A população americana, a Apollo 12, quase ninguém assistiu. A Apollo 13 foi um vexame. A Apollo 13 foi um vexame tão grande que a família dos astronautas estava assistindo na arquibancada na NASA, teve que ser levada para dentro do centro de controle, porque não tinha ninguém assistindo mais. As outras, então, nem se fala. A Apollo 13 ela só ficou famosa depois que ela explodiu no espaço. Aí toda a comunidade, o cidadão americano foi para assistir. Então, assim, eles... Pousou, acabou, cara, não queriam mais saber da Lua. Em 1998, uma sonda indiana chamada Chandrayaan, com um equipamento da NASA, passou pelo polo sul da Lua e detectou água. Aquilo ali foi a grande mudança da ida para a Lua. Até 1998 não se tinha por que voltar para a Lua. Não tinha interesse, não tinha nada. A partir de 98 até hoje, a gente tem essa tentativa de voltar para a Lua em algum momento agora. Por que naquela época a gente enfiava os caras e vamos, cara, entendeu? Tem várias questões aí. Aqueles caras ali, eles eram uma raça fora do comum, eram um piloto de teste. O Buzz Aldrin, eu já vi 2 palestras do Buzz. Ele assinou um documento falando que ele tinha 95% de chance de morrer. Esse era o documento que os caras assinavam. Sim, mas uma coisa eu queria te perguntar. Você falou que acredita que a mídia ela pode focar em algo específico para fazer com que a nação então acompanhe um caso pequeno, um caso grande, ou torne um caso pequeno grande, um caso grande pequeno. Cara, não, claro, você não acha que eles podem controlar, inclusive dentro disso, e fazer com que as pessoas acreditem que algo aconteceu, que não aconteceu, só para controlar mundialmente isso? A questão da mídia, concordo com todo mundo que fala a mídia pode controlar, isso aí é óbvio. Cara, mas tinha 500 mil pessoas nos Estados Unidos trabalhando na ida do homem para a Lua. 500 mil pessoas. Você controlar, colocar na televisão, mas você fazer 500 mil pessoas falarem mentira, isso é muito complicado, entendeu? É muito impossível praticamente, entendeu? Tá ok. Tudo bom? Prazer, tudo bem? Seu nome? Gustavo, tenho 20 anos. Opa, e Gustavo. Primeiro que eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra, por conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita em um domo? Sim. O domo é feito do quê? Não sei, mas tem um domo e a Terra é plana pra mim e não tem como o homem sair daqui. É tudo uma mentira. Você tá na Matrix, na minha opinião, você tá na Matrix. Então, você beleza. Tá feito então, de crenças. A sua cabeça tá feita de crenças. Não, beleza. Nem era terra plana o assunto aqui, mas tudo bem. Mas essa é a questão. Tá bom. A Terra não é redonda, não tem como o homem sair daqui. Então vamos lá. Pra ir pra Lua. Você acha que terremoto existe?
Terremoto existe, já Terremoto presenciei existe. terremoto já. Já presenciou? Já, vários. Que bom, então. Então, eu vou te falar, cara, é impossível ter terremoto na Terra plana. Impossível. Não tem como você fazer aqui uma conta aqui na minha frente agora, provando que tenha terremoto na Terra plana. E se você já presenciou, é muito bom, porque você sabe que eu não estou mentindo. Sim. Você concorda também que terremoto acontece em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo, beleza. toda hora. Eu trabalhei durante 5 anos num observatório sismológico da USP, registrando terremotos do mundo inteiro. Eu conseguia, na USP, registrar terremotos que aconteciam no Japão. E estudando as ondas sísmicas que atravessam a Terra, a gente chega à conclusão de que a Terra tem um manto, tem um núcleo externo, tem um núcleo interno. Coisa que na Terra plana isso é impossível de acontecer. Porque é assim, ó. Então, até como que é a Terra? A Terra é plana e faz assim, ó. Faz assim. Então, E tem um domo aqui, ó. Então, beleza. Então, você está falando que a Terra, a borda dela para baixo é triangular. Sim. Se fosse assim, os terremotos que a gente registra no mundo inteiro já teriam mostrado isso e não teria como Matrix, enganar. você tá na Matrix, não tem Matrix, cara. Tem a não Matrix, tem Matrix, claro que porque tem. os dados de terremotos, boa parte deles são públicos. Qualquer pessoa pode acessar. Gratidão. Tamo junto. Nem lembro, mas nós estamos falando da Lua, né? Vai lá. Sérgio. Prazer, tudo bom? Prazer. Como você chama? Gustavo. Bora. Diga. Então, o homem não foi à Lua. Não foi à Lua? Sabe por quê? A Lua e o Sol são dois astros que eles são puro holograma. Holograma? Exatamente, por Deus. Deus fez. Você já viu um telescópio? Você já viu um telescópio à Lua? Não tem como pisar na Lua. A Lua não é algo Você já viu a Lua físico no telescópio? Não tem telescópio. Então, cara, te convido aí para qualquer observatório. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, o planetário faz sessão de observação ali no planetário. Eles observam o Sol e observam a Lua. Qual Sol? Tem 3 Sol. 3 sóis? Tem. Cada lugar da Terra tem um Sol. Não temos 3 sóis, cara. Fica Tem, tranquilo. Tem vários vídeos então, na internet comprovando. Então vamos lá. Aí dá pra gente provar matematicamente que não tem 3 sóis, porque se a gente tivesse 3 sóis, a gente viveria num sistema chamado problema de N corpos. E num problema desse, não tem como ter um planeta em órbita estável. Entendeu? Isso você consegue provar matematicamente que não tem como ter órbita estável. Você acredita que a Terra está orbitando alguma coisa ou não? Não acredito não. Eu acredito que esses astros foram criados por Deus a noite e o dia. Não tem nada a ver com esse negócio de pisar na Lua. A noite e o dia? Mas quando a Lua aparece de dia, como que fica? Se a Lua aparece de dia. Vai lá. Prazer, tudo bom? Meu nome é Vinícius. Ô, Vinícius. Então, Sérgio. Nós estamos falando do homem na Lua, hein, galera? Só desviamos aqui pra Terra plana, mas tudo bem, vai lá. Eu não acredito que o homem pisou na Lua. Boa, por quê? Até por motivo de eu teria que ter fé pra isso. Fé? Porque, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu passei numa rede de supermercado e eles tinham uma bandeirona do Brasil lá, por exemplo. Aí eu vi e falei, bonita e tal. Qualquer um aqui pode passar lá e ver. Agora os americanos foram na Lua e fincou a bandeira deles lá. Alguém aqui pode ir lá e ver e comprovar isso? Qualquer um pode, cara. Tanto a maior prova é o seguinte, vamos lá. As missões da Índia, missões da China, missões Mas isso é da um grupo própria... fechado, não é qualquer um que pode ir. Não é grupo fechado, cara. Vou te falar. Missões da Índia, missões da China, missões da própria Rússia e da União Soviética fotografaram missões que estão na órbita da Lua, fotografaram os restos das missões Apollo lá. Então, todos esses países mostraram. Ah, mas a gente consegue ver a bandeira daqui da Terra? A gente não consegue. Existe uma conta que a gente faz para poder ver a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua, a gente teria que ter um telescópio de 150 metros. Isso é impossível ter, tá? Mas está tudo lá, tudo que foi deixado, Índia, China, Rússia, própria União Soviética e Japão, aliás, e Coreia do Sul também, porque a Coreia do Sul tem uma sonda na órbita da Lua, todas elas passaram em cima dos locais de pouso da Apollo e mostraram tudo lá. Então tá tudo lá, entendeu? E também, por exemplo, a gente pega a nave que foi usada, certo. E, às vezes dá até vontade de dar risada quando a gente vê aquela nave. Por quê? Porque a gente vê uma fragilidade nela. Não tem fragilidade ela aguentou nenhuma. temperaturas altas, temperaturas baixas. Ela não tem fragilidade e nenhuma outras aquela coisas nave. também. Por exemplo, para ela sair daqui, precisou da propulsão, certo? E precisou de bastante energia, bastante combustível. Sim. Certo? Isso aí. Então, imagina, tudo esse combustível e o tanto que utilizou para ir daqui até lá e depois ir para voltar. Para voltar você não precisa de quase nada. E a propulsão para sair de lá? A propulsão ela tinha. Tanto que o módulo de ascensão ele guardava um pouco de combustível, isso foi calculado. E obviamente para você sair da Lua,
você precisa de muito menos combustível. A Lua é muito menor que a Terra, a Lua tem uma gravidade muito baixa e a Lua não tem atmosfera. Para sair da Terra é algo realmente muito difícil. Não é à toa que os foguetes hoje, 90% do foguete é puro combustível. O que resta do foguete é um pedacinho ali. O próprio Falcon 9... naquela nave que a gente consegue ver lá no... Naquela nave que a gente consegue ver... Aonde cabe tudo isso de combustível ali? Toda a nave é combustível. O Saturno V ele tinha 110 metros de comprimento, os 100 metros de comprimento dele era combustível. Eram vários estágios, todos de combustível líquido, que iam sendo descartados, iam dando impulso na nave e iam descartando. E só o resto é que sobrava. Lua, né? Tudo bem, Sacani? Tudo bom, prazer. Victor L. Opa. Eu sou professor de lógica. Boa. Eu queria voltar um pouco no primeiro tema, porque o pessoal está desviando bastante, que é o seguinte. Eu acho que o Brasil odeia a ciência, mas você a superestima. Eu superestimo a ciência? Você superestima a ciência, porque você pressupõe uma visão de mundo que se chama cientificismo, em que... Não. Sim, mas vai lá. Em que as teses Não. científicas são as únicas que são verdadeiras ou que podem ser provadas como verdadeiras, e as outras teses não podem ser provadas como verdadeiras. No entanto... Quando eu falo a questão da ciência, cara, eu não estou falando desse ponto aí que você está levantando. Eu tô colocando o ponto de que você, por exemplo, eu preciso entender que o cientificismo ele não é uma visão de mundo que você tem necessariamente conscientemente. Não pode ser problema, inconsciente, pode ser pressuposto inconsciente. Não, mas o que eu no quero seu dizer debate contra o monarca, por exemplo, fica muito claro essa visão. Mas a questão porque Deus não pode ser provado cientificamente, então não, eu não tenho problema com Deus ser provado cientificamente, não. O meu lance da ciência não é desse ponto de vista. Minha questão de ciência é o seguinte. Vamos supor, para eu desenvolver um encanamento melhor que vai fazer com que São Paulo não inunde todo final de ano, eu tenho que ir com coisas da ciência ali. O que é a ciência no caso? É desenvolver um material melhor, é desenvolver um material mais eficiente, é desenvolver um tipo... Isso aí cai no âmbito da ciência e tecnologia. Certo. A ciência e tecnologia que faz isso. Por quê? Eu vou ter alguém ali estudando um material diferente cientificamente. Certo. O que quer dizer então, cientificamente? Quando você vê pessoas como Carl Sagan tentando usar a ciência para refutar Deus, você acha isso absurdo? Não acho absurdo. Por que não? Não acho absurdo. Cara, eu acho que... Sabe por que eu acho que não, honestamente? Eu acho que porque você é cientificista. Porque você tem pressuposto no seu conjunto de crenças que somente aquilo que é provado cientificamente pode ser acreditado. Aí sabe qual é o problema do cientificismo? Eu não sou esse cara. O cientificismo, ele é inconsistente, ele é autocontradditório.